O vento da tarde carregava consigo o cheiro da terra seca e da relva recém-cortada. Mas para Isabela, nada disso importava. Ela se encontrava de joelhos diante do homem que a aguardava, o rosto rígido, os olhos escuros e profundos, refletindo a seriedade de quem já havia visto mais dor do que qualquer ser humano deveria suportar. Se você acha que sou apenas um castigo, vai descobrir que engana a si mesma, disse ele, a voz firme, mas com um tom que parecia conter a promessa de algo maior, algo que Isabela ainda não compreendia. Era o começo de uma história que mudaria tudo o que ela conhecia sobre amor, honra e redenção, e cada passo que dava parecia arrastar consigo séculos de tradições, preconceitos e expectativas quebradas. Isabela havia sido entregue a ele por sua própria família, uma herdeira desacreditada, considerada fraca, inútil e vergonha da linhagem. Cada gesto de resistência de sua parte era recebido com paciência silenciosa, enquanto ele observava, estudava e, de maneira quase imperceptível, aprendia a decifrar seu medo, sua raiva e a tristeza que carregava nos olhos. Ela carregava consigo a memória das humilhações, das palavras duras e das ordens que jamais poderiam ser questionadas. Mas apesar disso, algo nos gestos dele, a firmeza com que a segurava sem machucá-la, o cuidado silencioso com que preparava comida ou arrumava seu abrigo, começou a desconstruir anos de desconfiança e dor. Com o passar dos dias, a tensão inicial entre eles começou a se transformar em uma ligação mais profunda, quase imperceptível, mas inegável. Cada olhar, cada gesto de atenção, cada palavra não dita, construía uma ponte entre dois mundos que pareciam irreconciliáveis. Ele não via nela apenas a aparência ou o status, mas o espírito resiliente e a coragem silenciosa que Isabela escondia atrás de um sorriso contido. E enquanto o céu noturno se pintava de tons alaranjados, púrpura e dourados, ela começou a compreender que existia um tipo de amor que não dependia de convenções, que não era medido por riqueza ou aparência, mas pelo respeito, pela compreensão e pela dedicação constante. Apesar disso, o passado de Isabela não permitia que a confiança surgisse facilmente. Ela lembrava-se das promessas quebradas, das traições familiares e da sensação de que sempre seria usada como moeda de troca. Cada tentativa de se aproximar dele era seguida de hesitação, e cada gesto de afeto despertava tanto medo quanto desejo. Mas ele, paciente e atento, demonstrava que entendia sem precisar de palavras, mostrando através de ações que aquele amor não buscava controlar, mas proteger, não buscava manipular, mas apoiar, não buscava julgar, mas compreender. As noites eram longas e cheias de silêncio, mas também de pequenos sinais de ternura. Uma mão que ajustava o cobertor, um olhar que acompanhava seus passos, a presença firme, mas não invasiva. Ele contava histórias de sua tribo, de batalhas antigas e memórias que carregavam honra, dor e aprendizado. Aos poucos, Isabela começou a compartilhar seus medos, suas esperanças e sonhos que antes estavam enterrados sob camadas de vergonha e autojulgamento. A cada história contada, a cada lágrima compartilhada, a conexão entre eles se tornava mais intensa e irrevogável. O tempo transformou o que começou como obrigação em algo que nem eles mesmos poderiam nomear imediatamente. Cada dia juntos fortalecia o sentimento de cumplicidade, confiança e cuidado mútuo. Isabela aprendeu a rir novamente, a sentir prazer nas pequenas coisas, a confiar em alguém sem reservas, algo que jamais havia experimentado. Ele, por sua vez, descobriu uma ternura profunda e silenciosa, uma força que se escondia em sua fragilidade aparente e que se revelava em momentos inesperados. Eles aprenderam a equilibrar o medo com a coragem, a dor com a ternura, a desconfiança com a esperança. Enquanto os dias se transformavam em semanas e os meses se desdobravam,
A história da punição e da resistência se convertia em uma história de redenção, de amor inesperado e de transformação. O que começou como um acordo frio entre famílias tornou-se um vínculo que desafiava o passado, que transcendeu expectativas e convenções, e que mostrou que o amor verdadeiro não se compra, não se exige, mas floresce onde há respeito, paciência e coragem. E quando o sol se punha sobre o vale, tingindo o horizonte de cores de fogo e sombra, Isabela percebeu que a vida nunca mais seria a mesma. Cada toque, cada olhar, cada gesto compartilhado carregava a promessa de um futuro que eles ainda não conheciam completamente, mas que poderiam enfrentar juntos. A história da punição transformou-se em uma história de amor, de coragem e de redenção. Uma história que ficaria marcada não apenas em suas vidas, mas na memória do lugar, como uma lembrança silenciosa de que mesmo os castigos mais cruéis podem dar origem àquilo que o coração mais deseja. E enquanto a lua surgia alta no céu, derramando sua luz prateada sobre o abrigo simples que agora chamavam de lar, cada sombra, cada fresta das tábuas e cada objeto espalhado pelo chão parecia ganhar vida, como se respirasse junto com eles. O vento suave que entrava pelas janelas abertas carregava o aroma da noite, uma mistura de terra úmida, madeira envelhecida e o perfume suave que ela costumava usar, lembrando-os de todas as batalhas, medos e sussurros do passado. Ambos permaneceram em silêncio por longos minutos, sentindo a presença um do outro sem a necessidade de palavras, como se cada gesto, cada respiração, cada olhar carregasse memórias, dores e promessas que não poderiam ser transmitidas de outra forma. Eles perceberam que o amor que haviam encontrado não era apenas uma conexão efêmera entre duas almas. Era um vínculo profundamente enraizado, um fio invisível que unia passado e presente, lembranças e esperanças, feridas antigas e futuros possíveis. Cada cicatriz, cada lágrima, cada desconfiança que um dia os havia separado, agora parecia servir como alicerce para uma confiança silenciosa, mas inquebrantável. Era um amor que não se limitava ao toque ou ao abraço, mas se manifestava nas pequenas coisas, no cuidado silencioso com que ele cobria ela durante o sono, no jeito que ela observava seus gestos e os transformava em conforto, no entendimento mudo que só aqueles que sofreram juntos conseguem compartilhar. A cada minuto que passava, a lua parecia iluminar não apenas o abrigo físico, mas também o espaço entre eles, revelando memórias que antes estavam escondidas nas sombras do medo e da dor. Recordações de traições, de castigos injustos, de humilhações e perdas eram transformadas, agora, em histórias de sobrevivência, coragem e resiliência. O passado, que um dia fora um inimigo implacável, se tornava testemunha silenciosa da força do amor, provando que mesmo as dores mais profundas podiam dar origem a algo belo e duradouro. E enquanto a noite avançava, trazendo consigo o frio e o sussurro das árvores lá fora, ambos sentiram uma certeza silenciosa. O laço que os unia transcendia o tempo, os erros e as traições. Não era apenas um sentimento passageiro, mas uma força que resistiria às tempestades da vida, às dúvidas, às perdas e às provações que ainda poderiam vir. Era um amor que os transformava, que os completava, que lhes dava coragem para enfrentar não apenas o presente, mas os fantasmas do passado e as incertezas do futuro. E assim, sob a luz serena da lua, enquanto o mundo ao redor parecia adormecer, eles permaneceram lado a lado, sentindo o pulsar de um vínculo que ninguém poderia apagar. Um amor que havia nascido da dor, crescido na compreensão e se solidificado na coragem de dois corações dispostos a se encontrar, se curar e seguir adiante, sabendo que juntos poderiam desafiar tudo o que a vida ainda lhes reservasse. O passado não podia mais machucá-los. O presente os preenchia de esperança, e o futuro prometia que aquele amor, mesmo testado e provado,
jamais seria esquecido.